Bem-vindos à sexta temporada da Low Concept Podcast. Essa temporada tá toda gravada em São Paulo. Eu não sei ainda se vou misturar Miami, mas demorei para gravar, como eu tenho contado para vocês, da quinta para sexta. Consegui arrumar minha agenda e vim aqui na Pais e Filhos, que é a minha media partner. E hoje eu tenho uma super novidade, que inclusive é uma máfia isso aqui, gente. Isso aqui é uma máfia, porque a minha convidada deste episódio, ela é a diretora-geral da Pais e Filhos, Adriana Cury, querida. Que inclusive eu fiz enxoval. Quando eu falo que é máfia, é isso, gente. A gente faz tudo assim, ó, só junto e misturado, né, Adri? Verdade. A Adri, ela é diretora da revista Pais e Filhos, e ela tá há 15 anos, depois só tô fazendo uma apresentação aqui dela, que a gente vai trocar muita ideia, há 15 anos na Pais e Filhos, e ela resolveu engravidar da filha com 47, ou seja, depois dos 45 anos, a gente quer falar muito sobre os motivos, os desafios, as delícias e os preconceitos, além de toda essa mudança da revista, do digital, do influencer, porque ela também foi uma influenciadora na época da gravidez da Alice. Então, toda essa contextualização a gente vai contar nesse episódio. Espero que vocês aproveitem muito, compartilhem com mulheres que estão aí também trabalhando, ainda não sabem se querem ter filho, se não querem, para poder também se inspirar e ver toda essa história maravilhosa da Adri. Exatamente. Bem-vinda, Adri. Obrigada. Obrigada, que bom que deu certo dessa vez, né? Agora eu já estou convidando faz tempo, tá, Adri, para as temporadas. Dessa vez a gente conseguiu encaixar. Super obrigada. Mas é exatamente isso, né? Quando você tem filho, você não tem tempo, ponto. Exato. Aí tem que esperar um pouquinho. Agora Exatamente. Tá tudo certo. Agora tá fluindo. A Adri é goiana, é casada com o Rodolfo? Rodolfo, e tem a Alice linda, que vai fazer 2 aninhos. Bom, vamos primeiro começar falando, já que eu tô falando tanto da Alice aqui, a gente tava falando da Adri é businesswoman, gente, assim, workaholic total. Workaholic total, que muitas das mulheres que nos assistem aqui, até porque a gente fala muito sobre esse contexto. E aí, me conta, então você passou a tua vida sem, não era tipo assim, um foco, quero ser mãe, a maternidade na sua história? Não, eu acho que muitas mulheres passam exatamente pelo que eu passei, assim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, então, nunca era hora de ter filho. Agora não dá, minha carreira, sou ainda rimo de família, então não dá, agora não dá para ter filho. E eu era uma solteirona convicta também, né? Eu fui morar sozinha com 29 anos, e aí eu achava que eu ia morar sozinha pro resto da vida, não ia ter filho, nada. Mas isso era uma convicção? Ou era, tipo assim, até uma coisa que era frustrante, era uma decisão? Não era uma convicção, porque eu tinha um pouco de receio de falar. Eu não era essas mulheres que falam assim, eu não vou ter filho e tá tudo resolvido. Não, Tá. Eu não era isso. Eu falava, não sei. Dependendo da pessoa, não quero, mas lá no fundo, talvez. Sabe? Não era uma certeza. Não, até porque eu tinha, hoje eu tenho mais, né? Por isso que eu falo tinha, 5 sobrinhos. E sempre fui muito tia, muito. Eu fui matéria, inclusive, na Pais e Filhos, sobre super tia. Eu sou tia fora da curva. E as pessoas falavam, Adriana, não é possível. Sendo uma mega tia, eu falava que eu era tãe. Sendo tia desse jeito, você não vai ter filhos. Então, as pessoas cobravam mesmo, claro, que né? a sociedade cobra super. Então, eu falava, não sei. Enquanto você tem tempo, você fala, não sei. Aí chega uma hora que vai complicando, porque você vai chegando perto do tempo. Cronológico. E aí você tem que falar não. Porque então, você tem que decidir efetivamente, né? Para as pessoas pararem. Claro. É a velha história. Assim, meu pai me apresentava e ele falava assim, essa é a minha filha Adriana, ela não teve filhos. Eu falava, Jesus, não, calma, não tive até agora. Mas isso já explica muito sobre a sociedade no contexto geral. Sobre o preconceito que a gente mesmo coloca na gente, né? Total. A pressão. Eu sou super a favor. Hoje eu falo para todo mundo. Eu tenho amigas que falam assim, não, eu não quis ter filho. Eu falo, não fala não quis. Você tem menos de 52 anos? Dá tempo, gente. O que é isso? Não quis? Você não sabe ainda. Você ainda tem chance, né? Você ainda tem chance. Claro. Então, porque se eu tivesse que aconselhar, eu aconselharia todo mundo a ter. E quanto mais tarde, melhor para a mãe. Então, aí que tá, vamos lá. Então, quando você não tinha essa convicção, aí foi chegando no reloginho. Porque cronologicamente não existe, tem um fator, a um única fator coisa pessoa. Que a medicina não conseguiu modernizar, porque é uma questão da natureza humana mesmo. Embora né? existam algumas soluções, né? Óbvio. Sim. Mas tá, então quando que você, de repente, mudou tua chavinha? Não, começou a pensar positivo, tipo, nessa hora da chavinha da cronologia? Não. Quando eu conheci o Rodolfo, eu conheci ele num dia e um mês a gente já estava morando juntos. Então,
Ali eu comecei a pensar, já tinha quebrado o meu paradigma de solteirona, sim, né? E, aliás, tinha quebrado muito, porque Mas o solteirona também era convicta ou era frustrante? eu tinha uma questão. Eu assisti uma vez uma peça da Mônica Martelli, eu acho que enfim. Do Marte, dos Homens São de... Homens São de Marte. Maravilhosa ela. E aí ela falava uma coisa na peça que era muito interessante, que era assim: quando você casa e depois separa, ok. Você é separado e tá tudo bem. Sim. Quando você não casou, você ficou pra tia, ai, coitada, solteira. Então eu tinha essa coisa assim, vou casar, pelo Só pra mudar menos status. praticar. Mudar status, claro. Praticar, para não ser solteira. Eu sou, não, eu fui casada, não, já passei dessa. Olha, social, né? Você vê, é um contexto de julgamentos mesmo. Então não é pessoal, uma decisão. Eu não gostava de falar que quero ficar solteira. Mesmo que fosse uma decisão. Mesmo que fosse uma decisão. Até porque eu não tinha tanta certeza, eu acho. Tá. Quando eu conheci o Rodolfo, já mudou tudo isso. Assim, eu queria viver com ele, eu queria morar com ele. Você não tinha encontrado a pessoa ainda, né? Exatamente. Que interessante. Exatamente. E eu tinha, eu acho que lá no fundo, acho que também Deus soprava para mim que eu tinha tempo para decidir isso, então eu não me cobrava. Porque eu falava, lá na frente. A única coisa que eu tinha uma convicção, assim, que eu não queria adotar, mas aí por questões minhas, eu falava, não quero. Decisão pessoal. Mas eu falava, até porque eu sempre me senti muito mais jovem do que eu realmente sou. Não, eu falo muito isso. Tipo, eu tô com 45, eu falo, cara, 40 é um peso talvez social também, que eu não me sinto. Eu não sei o que quer dizer 45, porque eu me sinto muito criança, cara. E eu tive uma coisa interessante, que eu acho que é típico de quem não tem filho e das solteiras, né? Eu tive crise de idade com 33 anos. Cara, pensa, gente. Fiz 33 anos e falei, meu Deus... Mas algumas mudanças que eu fui sentindo também, pele, cabelo. Isso, totalmente. Depois dos 30, impacta total. Foi ladeira abaixo. Assim. Lamentavelmente, precisamos alertá-las, embora hoje em dia tenham vários recursos, né, mais tecnológicos. Caros, mas existem. Exatamente. E então é isso. Eu tinha assim, essa convicção, sou feliz solteira, mas quando eu conheci ele, eu falei, não. Vamos mudar aqui. Eu não sabia que ia ser mais feliz. E como eu evitava filho a vida toda, eu achava que, assim, tá bom, conheci, vamos esperar um pouquinho, aí eu vou parar de tomar a pílula e vou engravidar. Mas isso é uma ilusão que a maioria tem, né? É uma loucura, porque vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai se cobrando e cadê? E aí deve rolar até uma culpa, talvez, Adri, nessa hora ou não? Muito. Chegou um momento, tipo assim, meu Deus, agora eu mereço isso. Porque aí você acha que você é um castigo. Você não falou que não queria, eu vi muita gente falando sobre isso. Deve ser uma fase, porque assim, eu conversei com várias pessoas que fizeram, inclusive pessoas que tiveram, a própria Bárbara Evans falou do processo todo de inseminação, a Nath também participou, que depois dos 40 ela resolveu ter bebê e ela fez o processo todo de inseminação, no caso dela. E ela falou, cara, a gente não faz ideia da quantidade de pessoas, e todo mundo sofre sozinho, não compartilham muitas vezes, né? Sim. Essa história da dor que carrega fora toda a bagagem de culpa, a bagagem de pressão social que vem junto. E ainda é uma coisa que não é muito clara, assim. Eu acho até... Te agradeço por estar aqui participando, porque eu acho muito importante falar sobre esse processo de fertilização. Primeiro porque... É muito mais simples do que as pessoas pensam. Claro, é muito doloroso, é muito solitário, né? Mas eu percebo que as pessoas não sabem como funciona, não sabem as nomenclaturas, a diferença de uma coisa ou outra. Eu conversava com amigas e, eu vou fazer FIV. FIV? Eu falava, gente, como assim? FIV? É tipo não saber qual que é o significado de CEP, para mim. Para você estava tão óbvio. Era muito... E a quantidade mesmo de amigas, né? Mesmo, vai chegando na mesma faixa. Não, mas o que você fez? Procurei um médico tal, fiz isso, fiz aquilo. E as pessoas achavam a mesma coisa que eu sofri, assim, que buscar um tratamento era algo, coitada, teve que fazer uma FIV. Não é coitada. A própria Bárbara, eu acompanhei muito ela. O que ela fez é fantástico, gente. Lindo. Ela tá no DNA, uma questão de doenças na família. Ela quebrou isso. Quebrou. Ela poderia ter feito naturalmente, mas não. Sim. Vamos fazer no... E aí as pessoas criticam, né? Como a própria Virgínia está passando agora. Ela escolheu o sexo. Você escolheu também
ok. Gente, mas, né? mas o grande lance é essa crítica. Quem tem a ver com a sua vida? Esquece. Qual o problema Exatamente. né? Então, é uma loucura, assim. A pressão da sociedade é algo... E como se depois todo mundo fosse cuidar da sua vida, porque aí seria Fosse legal... pagar alguma conta, né? Não, e aí seria legal as pessoas cuidarem da sua vida, né? Eu falo... Eu sempre usei uma coisa assim, ai, porque mãe, né? Quando a mulher vira mãe, ela acha que ela é uma deusa e tá. Não, gente, ela é uma deusa. Porque, Oh, porque você está colocando o ser humano no não, mundo. isso é Eu uma não estou tendo bênção. simplesmente um filho, né? Não, você tá Se pondo não fosse as mães, não existiria aqui. a Né? sociedade. Exatamente. Exatamente. E eu acho que as pessoas não têm muito essa noção. Eu percebo, até em ambiente de trabalho, às vezes fala assim, nossa, mas 5 meses? Ela devia ter 1 ano, entendeu? É difícil, é difícil. Essa remuneração da maternidade deveria ser pelo próprio governo. Sim. Não, e mais do que isso, ainda de novo, essa coisa da cobrança, até nós mesmas, as mães, muitas vezes nos sentimos, preciso voltar, senão daqui a pouco eu tô inútil também, daqui a pouco alguém vai pegar meu cargo. Isso é um ponto super importante, assim, porque vem junto com a gravidez a síndrome do impostor, assim, Uhum. muito. Muito. Durante a minha gestação, nem tanto, mas assim, a Alice nasceu, no dia seguinte, eu falei, eu não sei o que eu sei. Mas é que Acho muda que eu não sei completamente. mais nada. A gente se torna. Nós nos tornamos outra pessoa, né? É muito louco. Eu falo muito sobre essa questão da síndrome do impostor, porque, para mim, pelo menos, claro que cada um é cada um, mas funcionou. Assim, eu já achava que não vou conseguir fazer as duas coisas, é impossível. É louco, né? E é interessante, né, Dri, porque, por exemplo, ainda imagino que deve ter tido uma carga a mais, porque você trabalhava numa revista Pais e Filhos, materna, muito focada. Totalmente. Então, eu acho que nesse lugar ainda devia ser mais pressão. Sim, sim. E uma coisa também interessante, eu fiquei me policiando para não ficar a mala da Pais e Filhos, né? Porque quando você passa por isso, é totalmente casa de ferreiro, espeto de pau. Você começa com uma coisa de, nossa, mas a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre aquilo, a gente não acolhe como deveria. E eu ficava me cobrando, me policiando para eu não virar uma patrulha dentro da Pais e Filhos. Sim. Né? Tô aqui há quantos anos? 15, né? 15. Há 15 anos. Então... É que o teu momento virou aquele, né? Totalmente. Teu momento virou aquele. Totalmente. Claro, sim, você começa a buscar todos os conteúdos possíveis. Claro. Uma coisa que é natural, você segue pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Exato. Por isso que eu falo que eu segui a Bárbara. Sim. Desde o momento que ela fez o primeiro teste, tudo, Sim. fui seguindo tudo. E buscava muita coisa com essas mulheres. Falava, gente, ela sabe tudo, tudo. Né? Assim, isso, mas o Teresse vai nessa fase tanto que eu até fazendo um parênteses aqui, quando a ideia do podcast surgiu, ele seria, no meu caso, como eu trabalho com enxoval de bebê, né, Adri? Seria meio que materno. A ideia era até uma publicidade para uma marca que a gente ia fazer um projeto e tal, mas não batia meu coração, porque assim, era um contexto que, para mim, os meus filhos já estão adolescentes. Então, falar de puerpério, falar de amamentação, não era mais pessoalmente, para mim, interessante. Né? Toda a parte do enxoval é meu negócio, é meu expertise, eu amo, é uma situação, é uma experiência que é diferente. Agora, falar, aprender para eu, porque assim, o projeto era muito pessoal, era muito meu, né? Não era nem comercial, era uma coisa muito meu. Eu quero aprender o que eu posso compartilhar com toda essa conexão que eu tenho e com essa facilidade de comunicação. E eu cheguei nesse lugar assim, cara, eu não quero falar sobre maternidade, justamente que nem quando você decidiu falar sobre FIV, porque você estava vivendo esse momento, porque a gente vai no interesse pessoal, né, para coisa, o que cresce para a gente é o que a gente está ali focado. Então, no momento que porque nem hoje a gente já falou alguns momentos, não tivemos oportunidade de gravar, mas hoje que você está aqui falando a sua experiência, não tenho a menor dúvida que mulheres, talvez na faixa dos 30, que estão ali, tipo, putz, caramba, eu ainda não sei se eu quero, mas ela tá me falando o que aconteceu isso pra ela. Então eu tenho quase 20 anos na minha frente, no meu futuro. Sim. Eu tô ouvindo o futuro falando comigo agora. Mas é exatamente isso. Você pode até não... Tem muita gente que fala, não, mas tem o ônus e o bônus, né, de ter filhos depois dos 40. Não tô falando para todo mundo ter filho depois dos 40. Claro, é a sua experiência. Mas tem uma tendência... há pouco tempo atrás eu ouvi de uma pessoa assim, a adolescência vai até os 40 anos em breve, né? E, gente, numa boa, quantas pessoas que têm 40 anos que moram com os pais? Realmente, tá mudando um pouco isso. Sim. Então, acho que as mulheres vão, sim,
Hoje, quando você vê uma menina, né, de 25 anos, eu vou ter filhos, você fala, já? Não, É. não é já, gente. As nossas mães tinham com 20, né? As avós, É, bisavós tinham antes até. não é já. Eu tenho uma sobrinha de 29 anos, eu faço uma campanha para ela engravidar. Eu falo, pelo amor de Deus, já deu. Mas então, e aí eu estava até comentando com você, que você falou que acabou de colocar ela na escolinha, né? Aí eu perguntei, e aí, Adri, ficou? Ela falou, não, fiquei feliz por estar. Conta a tua experiência também. Não, isso é uma coisa interessante, porque eu ouvia, e aí, como foi na escolinha? Você chorou? Só se for de felicidade, né, gente? Pelo amor de... Eu sou muito realista. E pode falar o que for. Desculpa, essa coisa... É de vocês, tá? Essa coisa ficar romantizando. Eu acho que a maternidade ela é diferente para cada pessoa. Sim, e a maternidade ela é pesada. Ela não é uma coisa Ponto. leve. Ela é pesada. Ela é pesada, Ponto. Eu me lembro que um dos primeiros seminários que nós fizemos, a gente chamou uma menina que tinha, acho que não tem mais, um blog que chamava Hell Mother. Não sei se eu conheci. Hell de Inferno. Uhum. E era exatamente isso. Eu falava assim, gente, como é que uma pessoa cria um blog que chama Hell Mother? Coisa estranha. Hoje, eu penso nisso o tempo inteiro. Eu falo, cara, ela foi fantástica. Sim. Porque tem o inferno da maternidade também, desculpa. Que é o que eu falo, não é fácil, gente. Não, e quando você busca tratamento, a impressão que você tem é que as pessoas falam, mas ela queria tanto, agora tá reclamando. Tô reclamando. Claro, gente, porque tá vivendo a vida prática da maternidade, você tá vivendo a realidade. Mas uma coisa interessante que eu te perguntei nos bastidores você ter colocado ela e ficado em paz também é um pré-julgamento que muita gente tem assim, a maternidade tardia vai mimar muito. Né? Então, assim, nossa, então a filha só vai com 18 anos pra escola. Não, muito pelo contrário. E assim, seguindo o meu raciocínio de ser prática, eu sempre falei o seguinte, eu tive minha filha com quase 50 anos. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Infelizmente, ela... Né, tirando as causas naturais, mas infelizmente ela não vai ter mãe por muito tempo, como eu tive e tenho o prazer de ter a minha. Então, desde que ela nasceu, eu falo, eu vou literalmente criar essa menina para o mundo. Para ela ter maturidade e poder pessoal. Claro que assim, a minha experiência aqui, gente, 15 anos falando, discutindo e escrevendo e lendo sobre isso, faz com que também o seu subconsciente, meu Deus, claro, você tem um monte na veia. Você tem um monte de arquivo aqui. Exatamente. Então, você já tinha muita informação. Mas por que eu estava falando isso mesmo? Não, porque eu falei de mimar, quando você tem uma maternidade mais velha. Não, que eu falei do realismo, né? De criar para o mundo. Então, Alice pequenininha, às vezes a pessoa estava em casa e falava assim, eu vou sair por ali. Eu falava, não. Eu quero ouvir você falar tchau e ela vai entender que o tchau, ok. Sim. Você vai, você volta, e se não voltar também tá tudo bem. Passou, foi bom enquanto durou. E é importante passar isso para ela. Então, desde o primeiro dia, assim, na escolinha, eu fiz questão de estar lá com ela, de entregar. Eu não precisei, graças a Deus, eu não precisei buscá-la nenhum dia. Aquele processo mesmo da... Ela entrava, assim, dando aquela choradinha, a tia já entrava atrás dela, voltava... E falava, tá tudo bem, né? Até te contei nos bastidores, aconteceu uma coisa engraçada. Um dia eu fui buscar ela na escolinha e aí na hora que ela apareceu, eu, mamãe! Ela grudou na tia da escola. Eu falei, que vergonha, meu Deus. Tá muito livre essa menina. Mas eu acho muito a gente comentando, né? Eu entendo muito que a energia da mãe contribui demais para a criança se sentir confortável e segura no lugar, embora, óbvio, que toda adaptação acontece. Sim, e você tá passível de críticas. Claro. Assim, eu vou te dar um exemplo. Eu viajo bastante. Já fui até para os Estados Unidos, a Alice foi bem pequenininha. E se eu viajo de carro, eu não ando atrás. Desculpa, eu enjoo. Sim. Eu não vou passar a andar atrás, porque claro. agora eu tenho um filho. Porque no Brasil tem isso, né? Tem? Não sabia, porque o meu sempre ficava atrás também, eu não conseguia nem... Porque hoje tem luzinha, porque eu tinha o espelho, mas não tinha luz, estava escuro, chorava, não sabia o que estava acontecendo. A mulher tem mãe, vira mãe, e aí anda atrás com o filho. Não, tem umas que mudam até de quarto, né? Tem muito, o buraco é muito mais embaixo. Você continua... Não dá, gente. Eu entendo e respeito as mulheres que sentam ali atrás, se a criança precisa de alguma coisa, tá ali. Eu não sou essa pessoa. Eu sigo na frente, no meu banco, com meu celularzinho.
A Alice está ali atrás, segura. Se assim, precisar, ele para o carro e eu vou para trás. claro. Mas eu enjoo, eu não quis andar atrás. As pessoas muitas vezes olhavam e falavam, mas você não vai atrás com ela? Eu, não, Eu não. também nunca fui, nem sabia que tinha essa obrigação. Tem um julgamento também, assim, que você tem Jura? que andar É que atrás com a há criança. 16 anos não tinha essa mídia toda em cima, né? Inclusive era difícil, porque meu filho tem 16. Então, quando ele nasceu, estavam começando os blogs ainda discretos, porque não podia falar muita coisa assim. A romantismo ainda acontecia. Então, uma ou outra que soltava esse negócio do réu, né? Que aí as meninas se juntavam para tipo, ufa, vamos. Não, eu me tornei uma réu, assim, total, eu acho, porque eu gosto de falar dessa parte pesada, Sim, porque as pessoas têm que entender que ela existe e não reduz o prazer de ser esquece. mãe. Não. Não reduz, muito Pelo pelo contrário, contrário. sim. Muito pelo E muito contrário. eu acho, Adri, que quem sente esse peso é justamente a mãe que está muito preocupada com o psicológico, com a segurança, com o desenvolvimento, porque isso que é o pesado. É. É você fazer o que tem que fazer, porque você dá qualquer tralha para pessoa comer, a criança comer, dar um celular para a criança se distrair e ficar à vontade, é fácil. É. Aí a maternidade é leve. É. Agora, você de fato desempenhar um papel que vai ter relevância no papel do ser humano, né, do cidadão ali, aí é outros 500, aí é pesado. Porque a Exatamente. responsabilidade é outra. Nós aqui na Pais e Filhos, a gente sempre teve a coisa do caminho do meio, assim, né? Então, até pelos nomes dos seminários, né? Eu vejo, hoje eu relembro todos eles e falo, nossa, como tudo tem muito a ver, assim. Tem um que me marcou, que é o Cada um do seu jeito. Aham. Então, eu hoje, eu não julgo absolutamente nada. Eu acho que absolutamente nada. Porque eu acho que a maternidade vai de acordo com cada um. Uma vez num seminário, o Piangers, ele falou uma coisa que marcou para mim. Que ele falou assim, você é contra a tela para o seu filho até que você more em Cotia, trabalhe em São Paulo e tem que pegar pelo menos 1 hora de Raposo Tavares parada. Se você não der uma tela para o seu filho, eu te dou os parabéns. Você está dirigindo e o seu filho está sozinho lá atrás. É, E eu penso que é isso mesmo. Você não sabe qual é a realidade daquela pessoa. claro. Né? Eu não sou uma pessoa totalmente contra a tela, não sou. Não, Desculpa, se isso vai dar um defeitinho amanhã eu conserto. Mas é a realidade, inclusive, de hoje. Isso não tem como fugir, não tem como ser hipócrita, não tem como querer virar ripongo. Não, porque senão também você acaba com a sua relação. Sim, não é Eu não. preciso tomar meu vinho, eu Não, preciso não é conversar com sobre meu isso. marido. É claro. Não é isso não, Dri. E eu acho que, assim, na verdade, no final das contas, sobre o julgamento e sobre a maternidade, eu acho que duas coisas que andam muito, que andam em briga, né? Porque maternidade tem muito julgamento, que é uma loucura, e justamente deveria ser o contrário, porque por sermos mães, deveríamos olhar para outra mãe com uma empatia do pensamento assim, gente, cada uma sabe de si. E todo mundo precisa de um apoio, assim, em vez de um julgamento. E é o que mais a gente vê hoje em dia nas Sabe redes. uma coisa que eu acho interessante? Eu sempre ouvi as mulheres falando assim, as mães, né? Ah, não, o que mais me incomoda é opiniões. Ah, todo mundo dá opinião. E como eu me questionava muito sobre essas coisas, assim, hoje eu fico fazendo uma autoanálise. Eu acho que não é a questão da opinião, porque é tanto julgamento. É julgamento. Tanto julgamento, que qualquer coisa que alguém fale, ou uma perguntinha assim, por que você não faz assim? Você já fala, opa, tá me julgando. Você Entendeu? leva pro pessoal, né? É difícil, é um lugar difícil. Porque a opinião das pessoas, ok, gente, é ótimo. Eu hoje me vejo dando opinião para um monte de gente, porque às vezes eu vejo uma mãe louca, sofrendo, chorando, acabando com o relacionamento, né? E eu falo, não, eu tenho que salvar. Sororidade também, sabe? Não. É difícil, assim, é um lugar bem difícil, porque, de fato, como eu disse, é pesado, ainda mais se você também trabalha, você quer ter a tua felicidade num contexto de várias, porque tem gente que só com a maternidade tá tranquila, né? Foi o que eu falei, cada um tem a sua verdade, não é? E justo, sem julgamento, cada um tem a sua. Só que tem pessoas como eu, como você, que precisam se realizar profissionalmente também, que quer ter seus desafios extra-maternidade, que é extremamente importante. Sim. Mas são outras frentes da vida. Até porque é como aquele aviso do avião, né? Primeiro você põe a máscara em você e depois na criança. Então, você tem que estar bem. É isso. Como você fica bem é um problema seu. Exatamente. Então, eu sei o que... tem uma coisa também que eu sempre falo. Eu sempre odiei serviços domésticos de todos os tipos. Eu também gosto. Porque, como eu disse, eu comecei a trabalhar com 13 anos e a minha mãe, sabiamente, ela fazia o seguinte, já que eu trabalhava tão nova, eu não tinha nenhuma obrigação em casa. Uhum. E aí,
cresci Aprendeu sem ter assim. obrigação em casa. Tá ótimo. Não me faz falta. não me faz falta nenhuma. Ainda bem que você não mora em Miami, porque olha, isso é um perrengue lá. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você não sabe cozinhar. Eu falei, não, mas conheço os melhores restaurantes. É isso aí, amor. Não passa dificuldade. Se precisar cozinhar, a gente cozinha, mas Claro. não gosto e ponto. Não é só tesão. Então, por que eu tava falando isso? Meu Deus, calma. A gente volta, mas depois a gente corta essa parte. O que Peraí, eu tava falando de... Você não gosta de serviços domésticos? Ah, lembrei, eu ia falar uma coisa aqui. Eu sempre falo uma coisa que é assim, eu nunca gostei de serviço doméstico, então as pessoas acham que você tem que saber dar banho, dar comida, fazer a comida, e, né, eu não gosto. É isso. Eu descobri que isso são serviços domésticos. É isso. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa e tenho uma super rede de apoio. Se e você não tenho pode, né? vergonha. Hoje eu estou me adaptando, que também tem momentos, né? Hoje eu estou me Claro. adaptando a fazer as coisas mais sozinha com a Alice, mas até pouco tempo eu tinha minha irmã. Minha irmã foi morar na minha casa praticamente. Porque eu sou, pra você ter ideia, ela chega da escola, eu tiro lá uma roupinha, tá manchada, eu mando pra casa da minha irmã. Eu não sei tirar mancha de roupa. Maravilhoso. Eu espero minha sogra chegar em Miami pra fazer isso pra mim, que até hoje eu também não sei. E também não faço questão. Porque até se a gente entrar no certo. Google, amor, a gente resolve, Não, porque entendeu? as pessoas acham que você tem obrigação de saber. Não tem Nossa, mas obrigação. você não dá banho na sua filha. Eu dou, mas eu odeio, é ruim, é horroroso. Eu prefiro que alguém dê por mim. Isso aí que eu falo, cada um sabe de si, gente. É exatamente esse lugar. Mas é muito bom, Dri. E eu acho que toda essa a gente tá nesse teu episódio, a gente começou muito sobre a questão da maternidade, que eu acho que tem muito esse foco, no seu caso, uma maternidade pós-45, trabalho, e eu acho que é uma temática que ataca muitas mulheres, atinge, né? Ataca. Que atinge muitas mulheres. Cada vez mais se fala sobre isso, cada vez menos se tem tanta demanda psicológica e pressão social. Ainda é um processo. Né? Mas eu acho que a gente ouvir, que é muito sobre inspiração e aprendizados, esse pod, meu pessoal, né? Então, a gente ouvir essa tua experiência real, né? Que só você sabe das dores, só você sabe dos questionamentos que você teve no caminho todo, e você decidiu com 40... Isso é até bom pra galera saber que nunca é tarde, gente, assim. Nunca é tarde. Que eu vejo, assim, as mulheres com 80 anos começando uma atividade de exercício físico, e aí você fala, ai, não, já passei dos 40, ai, eu devia ter feito isso. Gente, enquanto tá viva, você tem a bênção de poder fazer qualquer coisa. Não, e tem gente que fala assim, não, mas depois dos 40 você não tem o mesmo pique. Criança é ela, não sou eu? Claro. Eu não preciso ter o mesmo pique, pelo amor de Não, Deus. gente. Eu não teria nem antes. E tem outra maturidade, inclusive, né? Isso. Tem outra maturidade. Você sabe que a gente fala muito sobre a mãe do primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Acho que tem uma questão ali. Quando a mulher já está próxima aos 50, né, que é o meu caso, você já tem uma maturidade muito grande. Sim. E isso faz com que você, eu acho que seja próxima a uma mãe do segundo filho. Uhum. Quem me vê fala isso pra mim. Acho que nem tanto, porque no meu caso, como eu tive os dois, antes do 30, a Leona perto dos 30. Então eu era jovem e os dois foram muito perto. Eu não tinha ainda maturidade. Entendi. Mas se eu tivesse um bebê hoje, eu não tenho a menor dúvida que eu seria diferente. Mas assim, muita coisa. Claro que eu não fiz nada, né? Muitos erros que eu cometi, porque quando eu vejo minha cunhada com meu sobrinho, eles são 10 anos mais novos que eu, e meu sobrinho tem 2, 3 anos. Eu vejo ela fazendo coisas que eu não falo nada, porque eu acho uma pentelhação, gente, encher o saco. Mas eu olho com carinho e falo, gente, eu fiz igual. Por exemplo, muita coisa eu fiz igual. Eu falo, que bobeira. Não precisava ser desse jeito. Mas é como a gente vai aprendendo. Então, a maturidade e a experiência muda completamente o Não, porque a contexto. maturidade, até na nossa vida pessoal, depois de uma certa idade, você porque se dane, que a pessoa tá Exatamente. falando de você. Ok, fala com a minha mão. Mas, e na maternidade também é isso, porque é muita informação. Claro. É muita informação. As pessoas falam assim, você não pode isso, você não pode isso, você não deve falar essa coisa. Né? Tem várias milhões de teorias, né? Você não pode falar cuidado, você tem que falar, sei lá, o Não, quê. agora é muita teoria e cada vez mais difícil. Gente, como é que você faz? Eu falo, gente, na boa, cuidado, vai cair. Você vai me assustar com a palavra. Eu falo, você tirando a parte da violência, pelo amor de É, Deus, né? sem Porque na dúvida. nossa época também não era muito esclarecido isso. Total. Aí é outra pauta. O dia a dia, como você fala, o que você fala, não, mas isso aqui vai afetar no seu filho, tanta coisa pode afetar. E outra, gente, vamos ser realistas, assim, tudo na vida. Eu não sei o dia de amanhã. Claro. Então eu vou viver hoje. É isso, a gente tenta. E outra, a gente sempre quer acertar, essa é a verdade. Né? E se não acertou, na terapia Importante é você depois. estar cercado, assim, de ótimos profissionais. Claro. Entendeu? Eu tenho uma pediatra maravilhosa que eu amo, que é a doutora Suzy.
A mesma da Tati, inclusive. Ah, jura? É, Que legal. Que eu amo de paixão. Eu levo ali, assim, tudo em relação à saúde, eu sou um pouco neurinha, Claro, assim, claro. sabe? Eu sou aquela Até porque pessoa. também é um âmbito que você não domina, né? E funciona, porque ali Claro. se vai fazer 2 anos, eu nunca entrei num pronto-socorro. Mas Graças a também Deus. isso não me faz melhor do que ninguém, Não, né? lógico. Porque ali você tem uma saúde boa. Porque muitas vezes você faz tudo Sim. e a criança também tem alguma coisa. Mas agora na Mas, escolinha, né, amor? Agora mas você sabe que começa. até nisso, Jura? porque ela foi em janeiro, né? Outra Hum. coisa que eu fui julgada. Vou falar todos os meus julgamentos aqui. A Alice entrou na escola dia 10 de janeiro. Tá, mas por que julgada? Por causa das férias? Tipo, seria férias de verão? Férias de quem? Ela tá de férias desde que ela chegou. Gente, quando eu fui na escolinha, eles falaram assim: aqui funciona de janeiro a janeiro. Eu falei, ótimo, qual é o horário máximo? Das 7 às 7. Então a minha filha vai ser de janeiro a dezembro, das 7 às 7. Virou o ano, eu falei, quando ela começa? Dia 10. Eu, dia 10? Ainda tem 10 dias pra esperar. Achei que era dia 2. Por mim e por ela. Claro, Eu queria ter meu gente. tempo. E assim, as fotos que eu vejo o dia a dia dela é fantástico. Ah, é ela tão adora gostoso. aqueles amiguinhos. Não, mas é aquilo lá. Você Já não tá, vai ter irmão, ainda não vai ter um monte de amigo. isso, e você tá se realizando de um lado e ela tá vivendo as experiências dela. E é assim que é, gente. E assim, eu não tô, ai, não, porque você não tá comigo. Se eu ficar junto, eu estrago. É Tá isso. ótimo. A professora Vai se é irritar, vai maravilhosa. perder o tempo. É tipo isso, exatamente. É. É bem isso. Rodrigo, agora eu queria falar também um outro contexto, que é uma temática que eu falo muito aqui, que é sobre a parte da influência do digital, que você está vivendo essa transformação toda. Você está há muito tempo na Pais e Filhos, que inclusive é uma das publicações, uma das raras publicações que se mantém ainda em revista física, Sim, né? Porque sim. a maioria já sucumbiu. Eu acho que todas. Todas? Todas. A última foi a Crescer, que parou. Parou também? Parou, acho que em dezembro, se eu não me Então, engano. porque não é fácil, você deve Continua saber digital. muito mais que eu, como não é fácil. E a gente da nossa geração tem valor pra caramba, né? O papel, a revista ainda tem muita... Mas você sabe que a gente fala nossa geração, mas assim, aqui mesmo na Pais e Filhos, quando uma assessoria manda um produto, alguma coisa, você fala, tá bom, tem uma notinha ali no site. Vai sair na revista? É outro peso. É outro peso. Concordo. Total. É outra pompa. A audiência do site pode ser ainda maior, sim. mas a credibilidade, está sim. impresso, né? Parece que está validado. Não, e além do validado, tem todo um trabalho, um contexto, não que o digital não tenha, mas a gente sabe a demanda que é a logística, o trabalho e toda a história de uma revista impressa, sim, né? E a gente tem apego. É muito legal. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa história. Dois contextos interessantes para a gente discutir. Por exemplo, você começou na Pais e Filhos, né? Você falou que na área comercial, não era nem na área do jornalismo e tal. Viveu essa parte toda, a revista, a parte comercial, inclusive, né, de mídias e tal. E, de repente, teve esse boom de digital, que fez com que a maioria, como a gente acabou de comentar, sucumbisse. Como que vocês conseguiram... primeiro, quando vocês se deram conta, nossa, o bicho pegou... Tipo, realmente agora deu uma crise, ou sei lá, se chegou nesse lugar de crise em algum momento. E como foi a reinvenção, como foi essa migração, talvez o agregar, né, o digital, porque vocês não pararam. Vocês reinventaram, vocês cresceram. Eu acho que essa reinvenção, ela acontece com uma certa frequência, né? Agora é muito mais rápido, né? Agora, se você não for muito rápido, o que você ficou de resolver já foi. Já tem que resolver outra coisa. Mas quando eu entrei agora falando como Pais e Filhos, né? Quando eu entrei na Pais e Filhos, a gente tinha revista impressa e aí tinha filhotes. Pais e Filhos Moda, Pais e Filhos Festas. Que eram tipo os encartes? Ou eram edições, publicações? Eu tinha moda, era publicação, tinha a periodicidade dela, enfim. Tá. E logo que eu entrei para isso, inclusive. Logo que eu entrei como diretora comercial, mas eu também era uma diretora de produto. Então, eu desenvolvi a Pais e Filhos nos tablets na época, levamos para a rede social, o site... O que na época não tinha grande audiência, era tipo, vocês estavam migrando, ou já tinha? Você sabe que no Facebook... Eu tô falando de 2009. Tá. Foi quando começou essa história de blog. A gente sempre foi muito grande no Facebook. Jura? Sempre, assim. O nosso Facebook foi assim, lançou 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Jura? Que barato. Sempre, E até essa quantidade também mudou muito, né? Hoje a gente tem as proporções. Sei lá, quase 700 mil no Instagram, que parece que não é muito 700, mas é muita gente. É muita gente. Sem dúvida. Né? Então, hoje em dia, claro que a revista é o nosso xodó,
Mas o nosso trabalho principal aqui está nos nossos eventos, principalmente nos nossos seminários. Que são presenciais, olha que são interessante, né? presenciais e são fantásticos, né? E a experiência é Eu outra já coisa. gostava. Depois que eu me tornei mãe, eu passei a amar, assim, porque Imagina. tem todo sentido. Sai de cada lá com coisa tantos insights, né? E Ainda não consegui vir, né, Adri? É Eu preciso verdade. vir. E quando eu levo amigas, assim, me dá prazer, assim, como elas saem de lá, sabe? Fala, Imagina. meu Deus. Sabe que o Rodolfo eu levei uma vez só Ah, e foi engraçado. Homem, gente, desculpa, assim, a gente sempre fala, ai, da paternidade, homem. Ele foi, achou o máximo. Claro, todos gostam do Piangers. Eu ele é amo o maravilhoso, Piangers. gente. Apoio muito a bandeira dele, né? Maravilhoso. Agora ele falou que ele quer fazer um evento só para os pais. Aham. Eu apoio total, assim, porque Perfeito. eu acho que é importante os homens Super. trocarem essa ideia. E eu acho que ele fala abertamente também sobre essa coisa da paternidade. E isso reflete diretamente no que você está falando, da influência. Sim. Hoje, quando muitas vezes, sei lá, um cliente responde pra gente algo do tipo: ah, não, eu vou fazer ação com influenciadores. Mais influenciador do que a Pais e Filhos? É. Que a Pais e Filhos não só influencia as mães, mas influencia as marcas. Mas é sobre credibilidade, né? Claro. Exatamente. Claro. Então, pode não ter uma persona ali, mas é uma grande influenciadora. E a gente tem consciência total, assim, do poder de influência dessa Então, marca. mas eu acho que é aí que tá. Eu acho que é nesse lugar, talvez, essa pergunta que vai ser interessante você me responder. Que é o que eu sinto também de um outro lado e vejo, converso com muita gente. Antigamente, existia o quê? Era revista, jornais, novelas, enfim, eram inclusive caríssimas as mídias e eram ali que todas as marcas estavam, era o que todo mundo via e acabou. Nessa transição, né, que ainda existe, ainda está rolando, ainda todo mundo se adaptando a isso, né? Apareceram os influenciadores digitais. E nesse processo, alguns de fato influenciam pela credibilidade, não pelo avalanche de fofocas, o que seja, mas pela credibilidade, e muitos pela quantidade de pessoas. Então, depende muito do que se quer vender nesse lugar. Sim. Né? Porque o que acontece que eu vejo, ainda mais hoje em dia com as entregas orgânicas que caíram horrores, a gente sabe muito bem, né? Mas eu acho, Adri, inclusive isso que você está falando, por exemplo, uma revista hoje, que você pega ela e você vê matérias ali com pessoas que vocês buscaram ali na fonte, pessoas que vão falar, um especialista, um médico, uma psicóloga, enfim, qualquer tema que vocês vão envolver ali, é completamente diferente de uma pessoa que vai passar a experiência dela pessoal. Tipo assim, ela pode dizer, com a minha filha aconteceu isso, eu tive essa experiência, essa pessoa foi boa para mim. Sim. Outra coisa é vocês falarem num contexto muito mais estudado, elaborado, com um background, assim, incomparável por trás, e é uma revista com uma temática e com um background muito... Sim. Então, mas o entendimento de muitas marcas é assim, mas a revista, vamos supor, tem 700 mil, mas a influenciadora tem 10 bilhões, e ela acabou de ter bebê, então vai ter muito mais gente vendo. Tá vendo, mas qual a relevância de impacto real, de credibilidade que você vai ter ali? Sim. Então, esse lugar, muitas marcas já entenderam, mas algumas ainda estão ali... Eu acho que era previsto, assim, né? Que uma hora as marcas entenderiam também que todo boom é temporário. Claro. Então, hoje eles estão mesclando, eu acho, né? Acho que já está assim, não, eu preciso estar aqui, mas eu preciso, obviamente, também... E a coisa do influenciador, nós mesmos, assim, na nossa vida pessoal, quantas coisas a gente não consome por influência de alguém? Total. Né? Mas também é perceptível quando é publi. Claro. Né? Você bate o olho, às vezes eu vejo alguns publis, assim, até no nosso segmento, que eu falo assim, não é possível que alguém ache que essa pessoa usa isso. Mas achem. Pior que acha. Pior que acha, porque como eu faço com muitas celebridades e famosas, do que eu ouço de outras pessoas, inclusive, assim, não é que a gente está falando de pessoas com menos acesso, eu estou falando de mulheres que vão fazer enxoval, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então elas perguntam, mas elas ganham, elas trocam? Ou elas pagam? Amor, muitas vezes elas são pagas, tipo assim. Mas existe ainda essa confusão de entendimento. Sim. Existe. De achar que a pessoa não recebeu aquilo. Não, que ela escolheu, que ela comprou. Não, de fato, ela escolheu comprar aquilo. Então, assim, mas também tem. Aí que tá. Tem influenciadores e tem influenciadores. Tem influenciadores que só fazem o que de fato comprariam. Que aí tá a influência real, que eu acho que assim faz sentido total. Porque assim, não, eu ia pegar aquele carrinho, se esse carrinho quiser fazer parceria comigo, maravilhoso, porque era esse que eu escolhi. Agora, também existem vários que assim, então se esse aqui vai me pagar, não, eu preferi aquele, mas eu vou com esse aqui tá me pagando. Ou a coisa real, assim, eu sou super fã da Virgínia, tá? Então, fale o que for, eu sou fãzaça dela. E aí, há pouco tempo eu vi ela postou que chegaram umas malas da Cestine para que é Cestine? Maria Desculpa. Alice. É uma marca de malas aqui do Brasil. Tá.
E aí ela falou assim, gente, chegaram umas malas maravilhosas. E realmente as malas eram bem bonitas. Chegaram umas malas maravilhosas aqui da Sestini para Maria Alice, olha que mala linda, tal, não sei o quê. Ela falou, mas a gente já tinha comprado a mala da Alice, da Maria Alice, então ela tá usando essa daqui. E mostrou. Que E, assim, não era que ela ganhou. não era que ela ganhou. Pô, mas ela E eu divulgou achei do mesmo bacana, jeito, foi porque ela fofa. mostrou que ela ganhou e mostrou Aqui ela escolheu. a que ela escolheu. Bom. Óbvio, que ela escolheu pode ser que ela não tenha mostrado a marca, porque se Ela ela comprou, mostrar, ela foi vai aquela. ser julgada, né, amor? Que Ela não seja. pode comprar uma mala de 40 mil reais, desculpa. Ué, mas ela divulgou aquela pessoa que fez. Bom, eu acho lindo. que aí é por Sim. aí, assim. E aí você, Dri, porque então, é que tá. No mesmo jeito que a gente falou da credibilidade de uma Pais e Filho, então quando você teve a Alice, até na época a Dani Ball, né, que trabalhava na Tip Top na época, né, que vocês já eram bem parceiros, inclusive Tip Top com a Pais e Filhos, não sei se Sim, ainda são, sim, possivelmente, que eu somos. vejo que eles estão sempre nos... Sim. nos... Hoje, inclusive, você viu que eles mandaram uma... Ah, mandaram. Ó, Davi, depois você paga a publi, tá? 72 Viu, anos. Davi? Você paga a publi aqui para Pais e Filhos e para Talu. Mas, enfim, na época eu lembro que a Dani fez, e a gente fez um trabalho com você, persona, né? Que foi que até então... Porque esse é um lugar também interessante de você comentar. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um enxoval da Luísa, que ela era editora da Vogue. E ela era, ainda a Vogue ainda existia papel, não sei se ainda existe hoje em dia. Existe. Existe? Enfim, e aí eu lembro que ela foi e ela não podia fazer muita divulgação, assim, como publi, na época era desconfortável esse lugar. Uhum. E a Lu, hoje em dia, ela tá, acho que é editora de outra, que eu não lembro qual é, acho que da Forbes Lifestyle, que acho que agora eu acabei de lançar, e ela tem um canal e ela faz muito jornalístico e bem bonito o que ela tá fazendo e com certeza tá remunerando. Uhum. E ela, naquela época, não era uma coisa ok, no caso dela, uma jornalista, fazer daquele jeito. E aí eu me lembro que você, como diretora da Pais e Filhos, até a Andressa falou assim, vamos fazer um lugar que a gente consiga entregar uma notícia e que a gente contextualize, mas você se tornou a persona dessa publicidade que foi interessante para todo mundo que se envolveu, porque as marcas que entraram junto sabiam que estavam falando com a diretora da Pais e Filhos. Não, e de certa forma até hoje, assim, eu acabo influenciando muito. E eu vou muito nessa linha, até mesmo sem querer. Eu sempre falo das coisas que eu compraria, que eu usaria e que eu acho que faz sentido para minha filha. Que é isso, mas essa é a influência real. Então, e a credibilidade está nesse lugar. Então, e aí, você é uma pessoa que já falava, mas o teu status de diretora da Pais e Filhos, sendo mãe, já quase depois dos 45, e as marcas que já estavam ali, já se conectavam, falaram, gente, porque uma coisa é, você não tinha nem 50 mil seguidores na época? Não sei quanto você está hoje. Não, hoje eu tenho 37 mil. Você tinha acho que menos de 30. Então, por número, se a gente for ver, perto do que as marcas buscam, ela é pequena, mas o fato da persona ser quem é, o número não quer dizer nada. Hoje até que eles estão mais ok com isso, bem né? Mais. Porque agora tem os nanos, muitas vezes os nanos e estão entregando bem mais, inclusive. Justamente até por essas questões. Porque você tem um lugar aqui de credibilidade com esse público, gente, impagável. Né? Então, e como você, como a diretora, né, do lugar, da Pais e Filhos, se sentiu, tipo, fazendo as publis ou as parcerias, ficou confortável? Teve algum momento que se sentiu mal? Como foi isso para você? Não, eu fiquei super, assim, muito numa boa. Eu não tenho muito esse problema. Claro que muitas vezes as pessoas me chamam no particular e falam alguma coisa bem comum, né? Aquela coisa de, chupeta. Então não pode chupar chupeta, aquela coisa não toda. Pode divulgar, né? Não pode divulgar, é verdade. E a minha filha chupa chupeta. E você mostra ela chupando? Eu mostro. Então, por mais que alguém fale alguma coisa... que você não está na linha politicamente correta só porque você é diretora da Pais e Filhos. Até porque não é o que eu acredito. Sim. Eu não acho que aquilo vai... Assim, eu segui... Eu tenho... A Thelma vai me matar agora. Tem uma parada do dentista de criança. Ela é dentista da Alice. E aí, quando eu fui, eu falei, Thelma, primeiro lugar, ela chupa chupeta e vai continuar chupando. Então... Já começa por aqui, tá? Não vem dizer pra mim eu acho que o negócio acalma e vai ser isso. E nos Estados Unidos chama pacifier, né? Já sai da maternidade com a chupeta na boca da criança, amor. E aí, a única dica que ela me deu foi, Dri, não muda o tamanho da chupeta. Você dá mesmo que ela cresça, continua com a pequena. Recém-nascida, sempre, porque uma hora vai ficar sem graça para ela e ela vai largar naturalmente. Boa dica. Eu segui. Até hoje eu dou chupeta recém-nascido para ela, não tem aqueles bicões gigantes. E tá super bem com a Daqui a pouco ela larga. A gente tá na fase, com uns 2 anos que eu fiz eles deram Papai Noel. Não, e eu sim, assim, no meu pessoal, né? Eu influencio. Muitas vezes as pessoas falam, minha filha é isso, aquilo. Eu falo, você deu a chupeta? E falo, tô dando um exemplo aqui que vão me crucificar. Sim. E é um exemplo real. Você acabou de perguntar como você se sente
como diretora da Pais e Filhos, falando sobre isso. A teoria pode até dizer, olha, a Adriana não cabe bem ali. Politicamente ela falar correto, é o que eu tô dizendo. Mas eu falo, Sim. porque é o que eu acredito, é o que eu... Pronto. E ok também. E você tá falando como Adriana, você não tá falando como Pais e Filhos. Exatamente. É que você é a diretora, assim, mas na hora de fazer uma pauta, o especialista vai dizer sobre aquilo. Essa é a minha opinião. E é muito da cultura da Pais e Filhos, como eu comentei de um seminário nosso, cada um do seu jeito. Claro. Ninguém, assim, a gente sempre fala do caminho do meio. Sim. Né? Não tem... Claro que a gente nunca entra muito em assuntos sensíveis, porque Sim, é complicado. Claro. Né? Mas você respeita Sim. o que a pessoa quer fazer. Não tem menos mãe ou mais mãe, porque dou a chupeta ou não dou a chupeta. Sim. É a realidade da pessoa. Rodri, e você comentou que depois que a Alice nasceu, você teve que se patrulhar para não ser patrulheira, né? Tipo assim, vamos mudar o tema, nananã. Como você mudou um pouco, você, tipo assim, talvez as temáticas ou um formato, teve algum impacto na revista ou nos conteúdos ou não? Não. Até porque o conteúdo aqui a Andressa manda. Ela manda até em mim. Ela tá dizendo que não. Mas, às vezes, eu falo alguma coisa do tipo... então, eu procurei isso aqui na Pais e Filhos e não achei. Ela sempre acha e fala, tá lá. Alguma temática que você pesquisou e não achou? Ou alguma coisa que eu sei que é importante. Não sei, alguma fase específica que eu quis saber, o que estava acontecendo ali, e eu busco, aí eu não acho na Pais e Filhos, aí eu falo, olha, então, isso aqui não tem. Mas eu sempre me policiei mesmo, porque a tendência... Mas até é interessante, porque às vezes pode ter falado disso, sei lá, 8 anos atrás, daqui a pouco, como trouxe esse questionamento para você agora, pode ser uma pauta que eles reacendam. Não, e é aquela história também de você querer se colocar como o exemplo maior. Assim, a minha realidade não é a realidade de todas as mães. Sim. Então, eu não posso achar que se não está falando sobre isso ou sobre aquilo, Sim. Não estamos cumprindo a nossa obrigação como veículo. Não, Sim. tá tudo certo. Assim. Então, eu acho que eu tinha muito mais pauta quando eu estava fazendo o tratamento, quando eu era tentante. Né? Aí você tinha questionamentos. Muito, porque não é um conteúdo que tem muito na Pais e Filhos, não mesmo. Até porque vem depois, né? Até porque vem depois. Não, e também porque é um universo muito particular essa coisa das tentantes, sabe? Sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu me lembro, no passado, tinha outra pessoa no conteúdo e ela falava assim, eu odeio essa palavra tentante. Eu falava, ué, gente, mas como elas se denominam, então por que não? Ok ser tentante, tá tudo certo. Eu acho carinhoso, assim, as tentantes. E quando eu fiz a primeira transferência, né, a primeira FIV... Tentativa? Eu ficava procurando o que acontece porque realmente é uma neurose absurda. Imagina, a expectativa. Não, e não é assim, de um período de um mês, não, é dia a dia. Imagino. Como eu acordo, o que eu vou sentir. E as mulheres se unem, que estão naquele momento, para falar a mesma coisa, assim, transferi hoje, o que eu sinto amanhã, o que eu sinto, o que e é um processo que ele é sabido, ele assim? É muito doloroso. Eu imagino. Ele é muito doloroso, assim, muito. Mas dor física e emocional, dor física mais emocional? Física e emocional, porque todos os hormônios, né, te deixam... Cada um tem um sintoma, mas é realmente complicado. Muitas vezes você ganha peso. Sim. Né? E aí você também não se reconhece aí mais fica ali. A autoestima também abalada. A relação fica super complicada, porque você fica muito sensível. Né? E é muita informação diariamente. Não tem essas informações, a não ser em grupos de trocas. Né? Então, e você busca por pessoas que estão passando por aquilo. Isso para te dar algum suporte. Não, até para você... se identificar. A minha experiência, por exemplo, eu tinha... essa palavra é um monstro para muita gente, mas para as tentantes são muito, muito simples. Eu tinha 3 blastocistos. E aí, no primeiro mês, eu queria transferir 2, até porque eu queria gêmeos. Tá. Porque, meu Deus, 2 Alices. As pessoas já querem, matar 2 coelhos com uma cajadada só, isso, né? Não, depois que ela nasceu, eu falava, Jesus, como seria isso em dobro? Mas, por outro lado, hoje eu tenho uma teoria. Eu acho que gêmeos, eles se ajudam. Se eu tivesse 2, talvez eu teria menos trabalho ainda. Não sei lá, né? Cada um com a sua vivência ali. Mas eu transferi 2 e não deu certo. E eu tinha mais um blastocisto só, e que era minha última esperança. E a probabilidade era menor. Tá. Era uma nota, eram 2 bebês, tentantes vão saber o que é isso.
a nota do blastocisto. E era um blastocisto de 6 dias, que já tá meio velhinho aquele. Tá. Entendeu? Então tinha tudo pra dar Tem errado. toda uma história, né? Olha que louco. Então, por exemplo, isso tudo que você tá me falando é tipo grego. Tá abrindo minha cabeça, meu Deus. Tu vê? Então é isso. Se você nunca passou por aquelas cenas, gente, do que ela tá falando? Não, e não tem como essa mulher conversar com outra pessoa que não tá entendendo nem o que é aquilo, sim, assim, né? É muita novidade, E né? aí eu fiz a primeira transferência, não deu certo, e é muito difícil tomar aquela decisão. Você tem dúvidas até do que você come, do que você bebe. Imagina. E eu tive uma coisa muito pessoal. O primeiro não deu certo, e aí quando não deu certo eu falei pro meu médico, agora vai ser do meu jeito. Que quer dizer o quê? Do meu jeito, desencanado, sem regra, sem nada. Mas a regra seria sobre alimentação? Como é que é? Qual seria a regra? Não podia viajar, não podia mergulhar, alimentação, tudo. Tá. Só que, e aí eles te passam... É pra implantar? É pra que o corpo... Porque primeiro você passa por um processo para engrossar o endométrio, né? E aí você vai medindo, vê quanto tá, tal. Isso demora meses. Um mês que o endométrio estava bom, não sei o que não estava. Aí estava esquisito, aí eu fui internada, aí você toma um remédio, muda tudo. Na hora que está tudo certo, o endométrio está lá, tal, que você coloca, você tem uns dias de implantar ou não implantar. Entendi. Né? Normalmente, o médico, no 10º dia, ele manda você fazer um beta. E aí, não é só o beta, né? Você faz o beta e você tem que repetir ele a cada 2 dias. Ele tem que dobrar a cada 2 dias. Pra você ver se a coisa tá fluindo. Então, isso é só... primeira semana. Gente, é muita expectativa, né? Que é muito complicado. Muita expectativa. No meu caso, a primeira vez eu fiz o beta, deu negativo. E eu tinha uma viagem para 30 dias depois. E eu falei para ele assim, ele falou, Adriana, você não quer esperar, dar um tempo para as coisas se acalmarem? Eu falei, não. Eu não tenho mais tempo para esperar nada. Eu estava com meu pai doente na época. Eu falei, é agora ou nunca. Vamos, daqui 30 dias a gente coloca o nosso 2 bebê. Meu pai vai ver que minha filha teve filho. E aí, eu tinha uma viagem para Porto de Galinhas, imagina, num resort, tudo errado, tudo que eles são contra, pegar avião e tal. E aí ele falou, Adriana, mas se você vai viajar? Eu falei, vou. Ele falou, então vai ser do seu jeito. Porque você desencanou, talvez. Que aí, tipo... E aí, olha que maluquice, foi dia 8 de outubro. Eu fiz a transferência no dia 8 de outubro, no dia 9 eu peguei um avião, fiquei uma semana no resort, e aí realmente eu fui desencanada, eu só não tomei álcool. Tá. Porque eu achei que sim, aquilo ia prejudicar. Eu também estava esculachando. Mas assim, não podia andar muito, andei pra caramba, dancei. Aí o pessoal ia fazer um passeio de jipe, aí eu não ia, sabe, essas coisas. Sim. Mas entrei em piscina de onda, ia pra piscina todos os dias, tomei litros Vive de a água. vida, tipo assim, até porque se for pra ser, é aquilo. Exatamente. Quando é pra ser, Não, e aquela coisa de... Por isso que eu falo, cada um. Claro. Ah, não, espera, calma um pouco. Não, eu tô nesse momento. Assim, quando uma pessoa vai engravidar naturalmente, ela tenta todos os meses. Na verdade, ela tenta, em alguns casos, todos os dias. se puder. Então, por que eu não podia repetir a dose dali no mês seguinte? E aí eu fui, fiquei lá uma semana. Quando eu voltei, e é uma coisa muito doida, porque no 4º dia você sente uma coisa, no 5º outra. Tem uma coisa chamada nidação, que é quando cola, quando ele adere ali ao endométrio, a nidação é um pequeno sangramento que você tem. Às vezes até na gestação regular também acontece. E aí você fica procurando a nidação nesses dias. Eu não tive nidação, eu não tive cólica, eu não tive nada. As pessoas falam, tenho dor, não sei, não tive. E a esperança, né? Quando eu voltei para São Paulo, eu estava no carro, eu senti um amarguinho assim na boca. Falei, meu corpo está estranho. Tem alguma coisa diferente. Ali me deu um clique. Sim. E aí eu fui no médico, fiz o exame, e quando eu saí, vim para uma reunião na Pais e Filhos, quando eu saí da reunião, tinha uma mensagem da secretária dele, parabéns, mamãe, que ela estava grávida. Que delícia, que momento, massa. Né, Adri? Que momento. Não, é o que todo mundo fala, deve ser uma coisa desse. Não, e aí quando deu certo, eu queria abraçar todas as tentantes, sabe? Vamos, gente, vamos juntas. Isso, mas é o que todo mundo fala, né? Porque cada processo elas sofrem. Primeiro que financeiro é muito complicado. Pesado. Mas sofre, não, eu fiz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, uma mulher para engravidar, se ela demora 1 ano para engravidar, ela tentou 12 vezes. Qual é o problema de você fazer 12 filhos, tirando o financeiro, claro. Né? Então tenta todos os meses, não tem isso. Se você quer realmente, é a vontade que eu tenho de falar para essas mulheres mesmo. Se você quer, tenta todos os meses. Sim. Ok. Mas eu acho que vai tanto de querer de verdade quanto uma fé de verdade. Porque a fé faz diferença também, né? Faz diferença cerebral, faz diferença em todos os contextos.
É isso. E eu tinha uma coisa particular também, porque meu pai faleceu, eu estava grávida de 4 meses. Então ele viu você gravidinha, que bom. Viu. E eu estava na terra dele, né? Meu pai é pernambucano. Aham. Então, quando deu tudo isso, eu falei assim, vai ser lá em Pernambuco que meu filho vai implantar. Que legal. E foi, eu Olha que voltei. legal. Que Voltei faz um grávida. sentido, né, isso, né, Adri? Eu estava no Enotel, hein? Enotel, tem que ir lá comemorar agora. Olha que legal. E o que você, Adri, hoje, né, nessa maturidade, nesse processo, nessa experiência, você diria para a Adriana de 20 anos atrás, que não tinha convicção, ou que era convicta, solteira, não sei se quer ter filho? Oi. Eu diria para ela fazer... Porque ela estava certíssima em pensar daquele jeito, sabe? De viver um dia de cada vez. Se tiver que ter filho e tiver que ser mais velha, tudo bem também. Você não se tem orgulha da problema. trajetória toda? Tipo, não teve nenhum tipo de, ai, meu Deus, me errei ali. Não, total, assim. Aliás, eu olho para algumas pessoas, minha vontade é, não tenha filhos agora, porque realmente, quando você tem uma outra vida, Sim. você deixa de fazer várias coisas. Mas, principalmente, momento hell, né? Gente, gravidez complica muito o casamento. Sim. Então, você tem que estar sólido, você tem que estar... Eu tinha uma professora de inglês que falava para mim, Adriana, gravidez separa. Mas sem dúvida, sem dúvida. Filhos separam. Sem porque dúvida. Muita gente acha que filho une, mas não, filho separa. Porque realmente é muito difícil. Então, você tem que estar num estágio da sua relação Sim. pronta para viver isso. Com certeza. Então, assim, vive tudo de melhor antes, porque a gravidez complica sim, depois volta a ficar bom. Mas naquele momento ali, Sim. Então, acho que se a pessoa for consciente disso, é muito mais fácil. Total. E se ela não quer ter o filho mais novo, quer dar prioridade para a profissão, ok. Sim. E na pior das hipóteses, assim, uma coisa que me confortou foi a primeira vez que eu fui no médico, antes de ir no médico que fez a minha transferência, eu fui no Ricardo de Oliveira. Aqui em São Paulo tem um laboratório que chama RDO, que é Ricardo de Oliveira. Eu tinha conhecido uma pessoa num almoço que eu estava com a Andressa, inclusive, e ela falou para mim, ela chama Tati, ela falou para mim, eu conheço um médico que é conhecido como Doutor Anjo. E quando eu fui lá, eu engravidei. Independente da história dela, eu falei, eu quero ir nesse médico. Mas ele fazia as FIVs? Não, isso é o que é o mais louco. O doutor Ricardo, ele é um imunologista. Ok. Só que assim, óbvio, quem conhece ele aqui sabe que ele tem umas teorias, malucas ou não. Holísticas? Não. Durante um tempo era possível um tratamento que você fazia usando o seu próprio sangue para tratar alguma coisa, enfim. Tá, acho que eu já vi. Não era aquela da plasma, não, né? Você tira de você e coloca de você. E aí tinha uma questão, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. Para você ter uma ideia, eu fui diagnosticada com... Como é que chama aquilo, gente? Quando você tem má circulação sanguínea... Trombofilia. Trombofilia dificulta demais. Então, só que assim, de acordo com o Dr. Ricardo, pela teoria dele, eu tinha trombofilia. Tá. Pelo meu médico, que fez o parto da Alice, eu não tinha trombofilia. Então, são pensamentos diferentes. Tá. Mas então, não tem um diagnóstico? Tem, mas é um negócio complicado, porque assim, quando você faz o exame, tem uma coisa meio que, se der até 20, você não tem trombofilia. Tá. Tem um 20 lá no meio. O meu deu 20. Para alguns médicos, o 20 não é, para o outro sim. Tá. Então, eu fui na linha dele. Ele falou, Adriana, você tem trombofilia e você tem que tratar. E meu marido tinha uma questão que ele teve que fazer uma cirurgia também, enfim. Mas foi ali. Foi ele que... Assim, o que eu penso. Tá? Foi a energia dele que fez com que a gente conseguisse dar um passo a mais. Entendi. Mas você vê como você está aberta a entender, a procurar, a ficar atenta aos sinais. Sim. Que faz as coisas fluírem. E eu falei dele porque ele me falou uma coisa que me confortou muito, assim. Na hora que eu sentei, que eu falei para ele assim, eu preciso tentar, eu tô vencendo, né? Olha que loucura, né? E aí ele falou assim, não, Adriana, até os 52 anos, uma mulher pode gerar uma criança tranquilamente. Eu tinha 47. Ou seja, na teoria dele, eu ainda tinha 5 anos para pensar. Aquilo me confortou, assim, que eu falei, nossa, que delícia. Ainda tenho 5 anos. Claro, ele te deu uma esperança. Não que alguém com 53, 54, não. Sim. Mas eu tive essa sensação ali
que me confortou e me fez acreditar. E uma luz baseada em ciência, né? Claro. Não, e me fez acreditar. E você acreditar é muito importante. Mas faz total diferença. Faz total diferença. Então, hoje, eu penso muito isso. Assim, eu falo até os 52, e falo para minhas amigas, inclusive, até os 52, o seu útero tá ótimo. O restante... Olha como ele influenciou real, né? Não, e hoje eu penso assim, além dos 52, gente, numa boa, tem 1000 outras opções. Hoje eu já penso completamente diferente em relação à adoção. Tu vê que louco, né? Quando alguém fala assim, Alice vai ter uma irmãzinha, eu falo assim, não, aí eu não gosto de falar não, porque eu falo, não sei. Até porque você não sabe se você Sou pode doida, mudar de daqui opinião. 10 anos eu resolvo adotar encontro uma que bate, eu falo, exato. A gente nunca sabe, né? Não sei se ela vai ter irmãos, eu Tá não certo. tenho a menor ideia. É muito legal. Até porque você já tem experiência para dizer isso, né? Exatamente. Que legal, né, Dri? E você, o que você diria você com 50, vamos lá, você vai fazer 50? Vamos pôr 60, vamos pôr um longo prazo. O que a Dri de 60 falaria para a Dri de hoje? Como é que você quer que se vê lá com 60 anos? Eu quero, como eu me vejo hoje, assim, que eu me vejo muito mais nova do que eu realmente sou. Na verdade, não é nem isso. Acho que a frase não é essa. A frase é idade. A cronológica, a gente realmente a cabeça. Totalmente. Entendeu? Total. Eu tenho certeza que a minha filha não vai, quando eu tiver com 60 anos, falar, ai, minha mãe tem 60 anos. Não, acho que ela vai ter super orgulho, falar, olha a minha mãe. E vai estar na garupa da motoca. 60 anos e tá lá na moto dela e vivendo muito melhor do que muitas de 30. É isso, mas é sobre isso, né, Dri? E não é competição, cada um. Claro. Dá para fazer tudo. Enquanto você está vivo, acredita e vai. Mas é isso também que deixa a vida interessante, né? É saber que não tem fim. Se você viver sabendo que você pode, nossa, dali de moto, daqui a pouco você tá andando de outra coisa. Não, e você vive muito melhor, eu acho. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Parece que eu tenho muito mais quilômetros rodados do que muitas mulheres, assim, sabe? Porque parece que a minha vida... quando eu achava que eu tinha perdido a minha adolescência, porque eu tinha ido trabalhar aos 13 anos. Eu não penso assim hoje. Claro. Cada um vive o que tem que viver, né? Cada um tem a sua vida. E a gente achar que não tem como achar. É o que tem que ser, é o que é. Claro que nossas escolhas fazem os caminhos, né? Mas tem coisas que a gente não tem como escolher. Você trabalhar com 13, talvez não foi escolha sua, tipo, na época, não sei. Sim. Não, até... Foi um pouco? Foi um pouco. Eu já era meio rebeldezinha, assim. Já queria trabalhar. Já queria trabalhar. Mas, assim, o que eu pensava na época de, tô perdendo a minha adolescência. Gente, eu fui adolescente até os 30. Não, gente, dá vontade de ser. Facilmente. Às vezes eu acho que ainda sou. Exatamente. Aquela coisa, eu me acho criança demais. Eu falo, gente, tem umas coisas que eu falo, cara, essa coisa muito séria, muito formal, não é da vida. Eu acho que ninguém não tem pra que existir, né, essa seriedade. É isso. Eu não me vejo em terceira idade. Então, antes da gente finalizar, que eu quero que você finalize até com uma frase para as mulheres, ou enfim, para todas as pessoas, inclusive, né, o contexto geral aqui de aprendizado, eu quero super agradecer, claro, Pais e Filhos, nossa parceria maravilhosa, eu amo ser embaixadora de vocês, estar aqui com esse apoio todo do podcast. Quero agradecer também, claro, a Criogênesis, que é minha parceira já em outras temporadas, que inclusive fez a coleta da Alice. Fez a coleta do cordão umbilical do sangue. Porque quem não conhece, eu falo muito, sobretudo as gravidinhas e tudo mais, que vão ter bebê, se aprofundem no assunto, porque ainda é uma medicina muito em estudo, ainda não tem muitas evidências, mas cada vez mais a gente vê soluções, já vê curas de doenças muito sérias, e se pode ter informação e pode, de repente, realizar o procedimento que não é invasivo. Ele só pega do cordão umbilical, a Adri passou por isso, né, Adri? Nada invasivo. Deixa lá reservadinho, guardadinho, a gente nunca sabe o dia de amanhã, como o Adri bem diz aqui, a gente nunca sabe o dia de amanhã, seja pro bem, seja pro mal. É um seguro, então, obrigada, Criogênesis, por essa parceria. E, claro, eu tenho feito aqui merchan do meu marido, que fez uma transição de carreira, se tornou realtor em Miami. Quem quiser investir, alugar, comprar, vender em Miami ou na Flórida, falem com a Lê, vou pôr o arroba dele aqui, ele está arrasando, pro meu orgulho. E claro, se você tá gravidinha, né, gente? Tá Luzinha, tá Lucon, em Miami, Orlando, São Paulo e Portugal. Dri, muito obrigada. Você gostou? Aliás, nós não comentamos aqui que você fez todo o meu enxoval. Todo. Eu te recomendo para todo mundo. E, gente, é demais, assim. Não, é impagável. Obrigada. Impagável. É bom, né? Resolve a vida, né? Porque até isso, assim, que as pessoas cobram. Mas você não escolheu isso. Você viu como eu sou, né? Não, e tem mais uma coisa, Dri. Não, até hoje as pessoas falam muito, ainda julgam o meu trabalho, inclusive, como fútil. Então, isso é que eu acho né? um absurdo. É muito louco. Você pode... Eu não gosto de ficar indo de loja em loja, escolhendo 1 milhão de coisas. Porque isso, praticidade é tudo. Eu lembro que a Gabi Prioli, ela falou que fez um stories quando a gente fez o enxoval, aí perguntaram pra ela assim,
Ah, se você é tão prática, por que chamou a Talu? Ela, porque eu sou prática. É. Foi tipo assim. Eu lembro quando a gente tava... Vou falar da Tip Top de novo, hein, Davi? Olá, Davi! Quando a gente tava na Tip Top, as meninas falaram, Adri, a única coisa que a gente vai precisar de você é para escolher os bores e tal. Eu, não, gente, não precisa de mim, não. É rosa e branco e bege, tá ótimo. As quantidades já estão ali resolvidas, né? Exatamente. Dri, deixa uma mensagem aqui, sejam para as mulheres, ou até num contexto geral, ou até para tua filha, ou para a humanidade, uma mensagem da Adriana, assim, para a galera em geral. Pensa quem tá ouvindo que pode agregar alguma coisa. Bom, eu acho o seguinte, não deixa ninguém decidir por você, principalmente uma vontade sua. Assim. Acho que quando você acredita, você tem que dar o primeiro passo. O resto, o universo conspira a favor. Total. Em tudo. Então, assim, se você quer ter filho, mas eu não tenho dinheiro, vá no médico. Confie em mim, o dinheiro aparece, se for um caso. Dá o primeiro passo que Deus põe no chão. Dá o primeiro passo. Você sabe que eu nunca falei dessa forma, mas é isso. Dá o primeiro passo que Deus põe no chão. Não adianta você ficar, não, eu vou esperar, eu consegui isso ou aquilo, porque aí isso eu não vou... É fé. Não, isso não é fé, vá. A fé é isso. A fé é sobre isso. Vá. E, gente, assim, é um exemplo muito, muito ridículo, mas é isso. Eu já entrei em concessionária querendo comprar um carro e saindo de lá com o carro. Eu conheço isso. É muito bom. Mas em tudo é isso, assim, dê o primeiro passo. E tem uma frase que a gente usa aqui, que eu vou repetir, e se der medo, vai com medo mesmo, vá. É melhor se arrepender do mal feito do que do não feito. Não feito, é isso. Sempre. A vida é muito rápida. Eu amei, obrigada, Adri. Também, adorei. Eu amei, muito obrigada por compartilhar a experiência, por se abrir, que eu sei que não é uma coisa tão confortável muitas vezes. Muito não obrigada. É pelo julgamento dos outros, mas ok. Mas é importante a gente com levar a experiência. Com certeza vai ajudar muitas mulheres, com certeza. E não esqueça de ativar o sininho, compartilhe, gente. Olha que temática tão legal. Com certeza vocês talvez nem estejam pensando em pessoas que estão perto de vocês, passando por uma situação que pode ouvir um podcast desse e dar uma mudadinha na chave, né? Com certeza. E se tiver alguma dúvida também, quiser falar comigo pessoalmente, o meu Instagram é @Adriana__Cury. Vou colocar direitinho aqui. Muito obrigada. Se inscreve no canal, se te vejo na próxima.